Boa noite, gente. Sejam bem-vindos a mais um Bora ao Vivo. Tá conectando ainda. Ai, ai. Oi, Davi. Boa noite. Você foi o primeiro a chegar, eu acho. Oi, Gabriel. Muito pontual. Boa noite, gente. Deixa eu ver aqui, Gabriel. Eu vou te chamar aqui. Pronto. Tá ouvindo bem? Tá ouvindo bem, Davi? Boa noite. Oi. Eu acho que eu já te chamei. Vê aí, Gabriel. Ah, peraí. Boa noite, gente. Oi, Oi! Sara, boa noite. Ai, que legal. Tudo beleza? Tudo. Oi, Vivi. Tá te vendo Ô, bem. Só que eu acho que eu tô meio cega, mas acho que é por causa da minha luz. Mas eu tô te vendo bem. Tá ótimo? Ah, beleza. então, bem-vindos, gente. Bem-vindos, boa noite. Nossa, que emoção. É, Ó, podem compartilhar essa live com a galera. Eu vou desativar os comentários, senão a gente se distrai muito, pelo menos eu, né? E a gente já vai começar, porque quem sabe faz ao vivo. E aí, Gabriel, boa noite, seja bem-vindo. Bora partilhar. Boa noite, Sara. Obrigado, né? Que bom estar aqui com você, poder a gente trocar uma ideia, mesmo essa distância, né? Matar um pouquinho de saudade também. Aham. Mas estar aqui. Tamo E aí, junto. como é que tá essa vida de casado? Parece que já tá casado há 3 milhões de anos, não é? É verdade, passa muito rápido, né? A gente tá aqui, a Andressa tá até ali, agora se ajeitando. Mas, meu Deus, nossa, muito legal. Assim, tudo que a gente tá vivendo é surreal, né? Essa fase de adaptação é muito bacana, mas a gente até falava sobre isso ontem, tá juntinho e não ter despedidas, aquela questão toda, é algo maravilhoso, assim, muito bom mesmo. Ai, que bom, cara. Eu sempre comento isso, que quando a gente casa, parece que, tipo assim, já passou uma semana, parece que você já nem lembra mais, não consegue mais perceber, meu Deus, como eu vivia antes, aquela vida. É muito doida, né? Como que adapta muito rápido e é muito intensa, né? Aí é muito Enfim. legal. A gente, assim, tanto da minha parte quanto da Andressa, né? A gente percebe um esforço para querer que as coisas aconteçam da melhor maneira. Então fica sempre aquele cuidado, aquele mimo, é um daqui, outro dali também, que vai contribuindo, colaborando e vai tornando também a rotina muito mais leve, né? Dividir, partilhar, assim, é muito bom. Nossa, é muito legal mesmo. Tô gostando. Bom, eu tô muito feliz de estar aqui com você. Aí eu vou pedir para você, no canal, quando eu gravava, as pessoas falavam o nome, idade, a cidade, Uhum. católico e bora partilhar. Então, eu vou pedir para você fazer essa introdução terminando com bora partilhar. E aí você já pode compartilhar a sua história, que eu não sei, estou curiosa. Bora nessa então, vamos, bora partilhar. Então, né, eu sou o Gabriel Tanus, eu tenho 32 anos, agora sou casado, né? A gente fala que o casado fresco, né? Menos de um mês ainda, vai completar um mês agora, dia 6, né? Esse próximo sábado, aí, com a graça de Deus, vai completar o nosso primeiro mês de matrimônio, né? A gente tá até pensando em fazer alguma coisinha, diz ela que tem umas surpresas aí programadas. Então, enfim, né? Eu sou. Minha formação é jurídica, eu sou advogado com especialização, sou pós-graduado em Direito Empresarial. Também sou mestre em Ciências das Religiões. Agora também sou professor de empreendedorismo e projeto de vida e também sou professor de ensino religioso. Eu participo do movimento da Renovação Carismática Católica, desde que me entendo por gente também. Cresci, né, na minha família, os meus pais já fazendo parte desse movimento. Meu pai, grande missionário da Igreja Católica, Roberto Tanus, né, então missionário há mais de 40 anos. Então ele entrou para o movimento da Renovação Carismática Católica em 1978. Então eu sou de 1988, né? Então quando eu já entrei, meu pai já fazia parte desse movimento há muito tempo. Então aqui eu participo do nosso movimento, nós temos nosso grupo de oração Vaso Novo, que acontece aqui na cidade de Navegantes, o Santuário Nossa Senhora dos Navegantes.
Todas as quartas-feiras, às 20 horas. Agora, nesse tempo, a gente está em readaptação, né? Em virtude aí da pandemia e tudo mais. A gente está se organizando para ver se vamos retomar online. A gente estava prestes a retornar aqui presencial, mas agora vocês viram aí lockdown para todo mundo. Então, isso foi geral no Brasil, né, Sara? No E Rio aí, ainda não voltou, graças a Deus. ainda Mas não. muitos lugares, Aham. socorro. Pois é, nossa, então a gente fica assim, realmente, coração dói, né? Porque a gente quer estar perto. Até esse final de semana eu estive em missão junto com a Andressa em Goiânia, na minha terra natal, né? Para o pessoal que tá estranhando, catarinense falando assim, eu sou natural de Goiânia, Goiás, né, gente? E vim parar aqui há pouco mais de 2 anos, né? Não, 3 anos. Vai completar 3 anos agora que eu estou aqui. Então, passou tudo muito rápido, né? E aí eu tô me adaptando aqui ainda, mas amo esse lugar e tô muito feliz aqui, com certeza. Que bom. Mas e aí, Gabriel? Como você, de fato, assim, encontrou o amor naquela vez que você encontrou e falou, putz, agora eu não largo nem a pau. Pode vir coronavírus, pode vir guerra mundial, que esse aqui eu não largo. Você fala o amor de Deus, no caso, O ou o amor amor da de Andressa? Deus, Ah, sim. o amor Cristo, o amor, o Amor, amor, ou amor, o né? amor, o Amor amor. maiúsculo. É. Perfeito. Então, Sara, como eu dizia para você, assim, né? Cheguei a partilhar um pouquinho bem rapidamente. Falei para você, né, que o meu encontrar com Deus, ou reencontrar com Deus, ele aconteceu ali por volta de 2014, mas eu já vou chegar lá, né? Como eu falava para vocês, eu cresci num ambiente de muita espiritualidade. Os meus pais servem, são missionários da Igreja Católica e servem, né, já há muitos e muitos anos. E, na verdade, foi até mesmo um grupo de oração, eu sou o caçula de 3 irmãos, então quando eu estava ali ainda no ventre da minha mãe me disse, né, que precursores da renovação carismática católica lá no estado de Goiás, que é o seu Geraldo, que é pai do Tassiano, um grande pregador também da nossa igreja ali da região, e a dona Vilma, eles estavam orando pela minha mãe, pela gravidez da minha mãe, para que ela tivesse, né, uma boa gravidez, enfim, com saúde. E orando ali, a dona Vilma teve o discernimento e falou para minha mãe: Olha, o Espírito Santo me revela que o filho que está no seu ventre é homem, né? O bebê que está no seu ventre vai ser o homem. E eles continuaram em oração. E o seu Geraldo disse para minha mãe: Olha, quero confirmar também, né, que realmente o Espírito Santo me diz que será um homem e também me diz que ele vai ser um profeta como João Batista, que ele vai levar a palavra por muitos lugares, pregando a palavra de Deus. Vai passar por muitos lugares levando, então, a palavra de Deus. E eu, de fato, eu cresci assim desde muito cedo. Fui o filho que mais acompanhou os meus pais, especialmente meu pai em missão. Acompanhava ele desde muito cedo, me sentia assim bem à vontade no ambiente, né? Meu pai, porque ele pregando em estádios lotados e eu ficava lá junto dele, perto dele no palco. Muito cedo eu comecei a fazer as orações, né? De início ali, muitas vezes das pregações do meu pai, eu orava por ele. Tem até algumas fotos, deu bem pequenininho, com o microfone na mão, orando pelo meu pai antes dele iniciar, né, a pregação. Então, eu acompanhei muito meu pai, foi o filho que mais viajou. Naquela época, a gente viajava muito de carro, né, e sempre íamos juntos, até mais na juventude também. Quando eu comecei a dirigir, eu ia para dirigir para ele, enfim. Acompanhei ele bastante. Os outros irmãos também acompanhavam ele, né? Mas, assim, de fato, eu fui o que mais acompanhou meu pai em missão. Mas o que acontece? Como todo grande talento, habilidade, os dons que nós temos em Deus, e fica aqui para você que está nos escutando também, né, que está aqui participando conosco, assistindo essa live, nós temos que desenvolver as nossas habilidades, né? Até a palavra diz isso, para a gente não enterrar os nossos dons, mas sim desenvolver eles à luz do Espírito Santo, especialmente para a edificação do reino de Deus, né? Esse é o sentido dos dons que nós temos. Né? Deixar como humildes, simples, insignificantes instrumentos que Deus nos conduza para a edificação, para fazer a sua obra acontecer, né? Para a edificação do reino. Mas eu deixei então, né, com o tempo, fui adentrando ali a adolescência, juventude, e fui descobrindo um pouquinho mais o mundo, né? E aquilo ali foi me trazendo experiências e situações que, na verdade, muitas delas entraram muito cedo na minha história de vida, né? Até partilhava esse final de semana lá em pregação, que eu me recordava que, por exemplo, até mesmo a questão de masturbação entrou muito cedo na minha história de vida. Com 10 anos de idade, né, já tinha amigos mais velhos no prédio que me ensinaram essa prática, né, absurda, abominável, que
acaba se tornando um vício na vida, né, das pessoas. Enfim, então muitas dessas coisas eu fui crescendo nessa realidade que por vezes era muito santa, mas por vezes eu vivia situações que bagunçavam muito, né, na minha cabeça. E aí, na minha juventude, comecei a descobrir mais, a sair um pouco mais também. Fui uma pessoa assim que por muito tempo eu era muito, como é que eu posso dizer assim, mais infantil, gostava de ficar mais em casa. Eu lembro que eu até falo para Andressa, né? Eu brinquei com aqueles hominhos que a gente fala, boneco de animação e tudo, até meus 12 anos, mais ou menos, 12, 13 anos. Oh, Ainda brincava dessas coisas, né? Gostava disso. Jogava futebol a vida inteira, né? Sempre ali jogando também, praticando esporte. Mas, enfim, fui crescendo, juventude, acabei descobrindo outras realidades. Então, comecei a sair a vida inteira. Eu sempre fui muito namorador também. Eu lembro da minha primeira namoradinha também, eu tinha por volta de 10, 11 anos. Já estava beijando. meu Deus! É, A galera em Goiânia meu justamente. Deus do Galera, céu! não perdia tempo. Precoce! Muito precoce, muito precoce. E, e isso entrou muito cedo na minha história de vida. Ao mesmo tempo que tinha essa pureza do Gabriel, que tinha um chamado de Deus, entrou muita imundície do mundo nessas realidades. E eu sempre tive muita facilidade, assim, eu reconheço que eu tenho o dom da palavra, então eu sempre tive muita facilidade, o dom de persuasão, né? Que depois até me tornei advogado também, facilidade de convencimento das pessoas, tranquilidade para criar uma linha de raciocínio e seguir aquela linha de raciocínio. Então, de certo modo, na minha vida eu fui usando muitos meus dons também para coisas negativas, né? Então, ia para balada, adorava o desafio de ter que conquistar alguém, de chegar e passar aquela lábia e convencer, sabe? Então, toda essa realidade fui vivendo e fui me afundando muito nessa realidade do mundo. Até porque, muitas vezes, nós, enquanto jovens, quando a gente sai ou às vezes se espelha até em amigos mais velhos que a gente, a princípio, pensa que o mundo e a felicidade está naquilo ali. Sair, né? E, de repente, quantas meninas eu vou conseguir ficar? Como é que vai ser a minha noite? Quanto que eu vou curtir? O que eu vou fazer? Então, eu, infelizmente, vivi essa realidade bem fútil aí também. E, enfim, passei depois dessa realidade, uma realidade de muito culto ao corpo, de cuidar demais de mim, né? Foi uma época em que, por exemplo, utilizei até mesmo anabolizante, outras coisas mais, que foi realmente também um me perder, né? Que já era, na verdade, uma fuga e, ao mesmo tempo, uma busca de uma alegria, né? Que a gente sempre fala que, como diz Santo Agostinho, todos nós temos uma sede, e essa sede é espiritual, e a gente só é capaz de saciar a nossa sede em Deus. Mas parece que você começa, né? Eu até falava sobre isso esse final de semana. Eu procurava, de certo modo, uma segurança e acreditava que a segurança viria, ou a autoconfiança, enfim, viria, na mesma proporção em que eu conhecesse mais as coisas, descobrisse mais o mundo, né? Entendesse mais de todos os assuntos. A gente sabe que isso não convém, né? Já diz lá, São Paulo para nós, a sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, ali, versículo 12, né? Tudo posso, mas nem tudo me convém. Então, fui entrando nessa realidade, enfim, e me perdendo muito. Tive namoros que não foram da graça de Deus, né? Olha meu amorzinho aqui. Oi, Sara! Oi! Oi, gente! Esposa! Minha mulher! Te amo. Tava acompanhando aqui, ó. Ela tá acompanhando aqui também, né? Agora eu tô aqui pessoalmente, que eu não tava aqui. Ô, Glória! Tá pra Deus, né, meu? E tava com saudade. Então, então, Sara, aí eu comecei então a viver muito essa vida mundana, sabe? De festas, de farras, de noitadas, de bares. E comecei a sair, fazer muita coisa. Tive namoros que não foram no centro da graça de Deus. Namoros em que eu não vivia a castidade. Né? Vivi várias Mas você continuava acompanhando o seu pai ou já era tipo assim, ah, pai, agora já tô mais velho, agora já não tenho mais agenda para te acompanhar no final de semana? Foi bem isso mesmo, Sara. Já era aquela desculpinha de ser mais velho, de ter os meus compromissos de faculdade. Nunca deixei de ir à missa. Nunca me entreguei também totalmente às realidades de pecado. Eu sempre que pecava, aquilo me pesava a consciência. Eu procurava muitas vezes a confissão, mas não tinha mudança de vida, né? Então, era em vão. Continuava com os mesmos hábitos e seguindo a mesma rotina. E assim foi até o ano ali de 2014, quando eu me mudei para a cidade de Marabá, no Pará, junto com meu irmão. Nós tínhamos uma proposta de iniciar uma empresa lá no ramo da construção civil e também
Tínhamos o plano B, caso não desse certo. Meu irmão também é advogado, eu sou advogado, meu cunhado é advogado, né? Então a gente pensou, qualquer coisa temos o plano B. E eu fui muito pautado nessa segurança financeira. Nós tínhamos um investidor que entraria com capital e nós com a mão de obra, então estava tudo seguro, tudo tranquilo, né? A segurança, a falsa segurança. E nós fomos para essa realidade muito distante, tudo mais, 1.500 quilômetros para cima ali de Goiás, né? Hoje eu estou 1.500 quilômetros para baixo. Logo ali. Hoje eu estou para o sul, lá na época fomos para o norte. Enfim, e lá fomos tentando então empreender e veio aquela crise político-econômico-financeira, né, de 2014 e o nosso Foi o investimento... ano da Copa, galera, para quem não tá Isso lembrado. mesmo. Ano da Copa, muitos problemas vieram aí, né, à tona. E o investidor nosso, então, acabou vindo à falência, né? Um grande problema. E eu e o Lucas começamos a passar muitos perrengues lá. Muita dificuldade, né? Dificuldade financeira, realidades que a gente precisava dar conta. E aí a gente começou, então, a tentar o plano B, mas o plano B também não estava vingando em nada, né? Tava muito difícil. E aí eu fui me afundando cada vez mais. Naquela tristeza, vazia existencial, vazia interior, distante de tudo, né? Comecei a beber bastante. E aí foi quando eu realmente atingi o ápice, assim, da questão da pornografia e masturbação. Foi quando realmente se tornou algo, assim, rotineiro para mim, né? Entrar naquele momento para ver se encontrava um pouco de alívio, né? Descarga de dopamina. E isso que eu namorava também, né, André? Você tá me lembrando aqui. Mas era um namoro à distância também, né? Não tava próximo da pessoa. Enfim. E fui cada vez mais afundando e perdendo todo o significado de vida. Tava triste já, né? Muitos dias eu chorava, ficava muito mal. E quando fui chegando naquele fundo do poço, eu percebi que eu precisava resgatar, retomar tudo aquilo que eu tinha deixado para trás, que era a intimidade com Deus. Deixa eu só contar mais uma coisinha que eu me esqueci. Eu recordo que nesse caminho, quando eu comecei essas novas descobertas, né, da juventude ali, que eu tinha por volta de 17 anos, que foi inclusive quando a primeira vez que eu pequei contra a castidade nesse sentido, eu tinha por volta dos meus 17 anos. Eu lembro que eu tive um sonho em que nesse sonho meu pai havia morrido e eu ficava procurando meu pai como num cemitério. Procurava meu pai, caminhava triste e tudo mais, e eu falava para mim mesmo, no meu coração, né, ali, querendo dizer para meu pai que eu seguiria os passos dele, que eu daria continuidade nessa linda missão, né, que eu queria continuar a levar a palavra para as pessoas. E fiquei com aquela angústia daquele sonho, até que uma hora, o fim do sonho, eu lembro que foi assim, aquela voz para mim muito clara, era a voz de Deus dizendo assim: até quando você vai esperar para aprender com seu pai? E aí eu acordei assustado, né, daquele sonho, muito triste ali, tinha, né, enfim, derramado lágrimas mesmo dormindo. E eu olhei, eu lembro que eu estava deitado na minha cama, a gente estava deitado, eu estava deitado e o quarto estava com a porta aberta. Então eu conseguia ver o quarto do meu pai, que era de frente, e ele estava lá no banheiro do quarto dele, da suíte. E ele estava lá fazendo a barba. E eu levantei e fui até ele, né? E fui conversar com meu pai. Falei, pai, aí eu levantei, tava chorando, eu falei, eu quero te seguir, eu quero aprender com você, eu quero, né, seguir os seus passos e tudo mais. E meu pai falou, não, filho, eu vou te ensinar, vou te instruir, nós vamos te preparar para que você, né, possa levar a palavra de Deus e tudo mais. Só que dali foi só um fogo de Coração de mãe já tá assim, olha lá. Dali foi só um fogo de palha, né? E aí eu segui esse caminho que eu tava falando para vocês. Mas retornando lá então para Marabá, nesse fundo do poço eu percebi que eu precisava buscar mais a Deus. E eu lembro que nós participávamos da missa numa capelania militar que tinha lá. E aí nessa capelania tinha um padre muito querido, o padre Adriano, que a gente acompanhava ali sempre, né? E eu passei a sentir vontade de servir na equipe de liturgia, né? Busquei a confissão, comecei a servir na equipe de liturgia, mas aquilo ali foi só o começo, eu não saciava a minha sede. E eu comecei então por conta própria a estudar a palavra de Deus. Peguei a Bíblia, comecei a estudar e a ler a Bíblia bastante, né? E eu lembro que eu tenho uma Bíblia, até tá por aqui, depois até pedi para Andressa às vezes pegar ela. É uma Bíblia que eu tenho ela desde 1996, que foi inclusive instrumento de alfabetização para mim. Né? Eu lembro que meu pai ele reunia, olha só como era o nosso ambiente familiar, né? A gente reunia em casa para fazer o nosso grupo de oração também. Então era eu, meu pai, minha mãe, o Lucas e Lorena, né? E a gente naquele momento, meu pai pedia cada vez para que um lesse um pouquinho. E aí eu lia com muita dificuldade essa Bíblia aqui, a Andressa pegou para mim, né? Vocês podem ver que, apesar de eu ter remendado ela bastante, ela tem muitas páginas soltas, né? Eu coloquei com durex, escrevi com a caneta. Meu Deus! Caneta, né?
É a Bíblia que eu tenho desde... Deixa eu mostrar para vocês o recadinho do meu pai para mim quando ele deu a Bíblia. É uma Bíblia que eu tenho desde 96. E que foi meu instrumento de alfabetização. Daí a gente ia lendo, os irmãos começavam a zoar, né, com a minha leitura. Meu pai, ó, pode parar com isso, deixa ele ler. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui. Esse aqui é o recadinho que meu pai deixou para mim à época, né? Tô vendo. Vou ler para vocês aqui. Gabriel, Letras de escritor. que as palavras desse livro possam ficar gravadas no seu coração. Que você sempre encontre na palavra de Deus uma alegria muito grande e que a Bíblia Sagrada possa guiar seus passos. Leia todos os dias esta Bíblia e Deus lhe dará coragem para dizer ao mundo que Jesus Cristo está vivo e é o Senhor. De seus pais, Roberto e Neuza, né? Então eles me deram na época aqui a assinatura deles. E aí, Sara, eu tava com essa mesma Bíblia lá. E, inclusive, hoje eu já aposentei ela, né? Eu deixei ela mais quietinha ali, eu tô com uma nova. Relíquia da família. Às vezes, tava voando as folhas, né? E não foi diferente lá. Lá uma terra muito quente, né? O norte do país é muito quente. E ali, ou você fica o tempo todo com ar-condicionado ou ventilador. E eu e o Lucas estávamos poupando. Ali eu ficava muito com o ventilador, estudando, e o ventilador de frente. E eu lembro que num daqueles momentos, o ventilador batendo, uma hora os páginas da minha Bíblia voaram. Peguei elas, coloquei de volta no lugar. Daqui a pouco aconteceu de novo, lendo, estudando, páginas voaram. Peguei e coloquei de volta. Terceira vez que aquilo aconteceu, eu falei, poxa, deixa eu ver se Deus está querendo falar alguma coisa. Samuel, Samuel. Samuel. Aí eu abri em Marcos 16:15, né? Que dizia, ide por todo canto e pregai o evangelho a toda criatura, né? E ali eu já, vendo aquela palavra, comecei a chorar. Que eu já comecei a sentir, já estava sentindo o chamado de Deus, né? A evangelização. E comecei a chorar. Abracei o meu irmão. Falei, Lucas, estou sentindo isso, isso e isso. Ele falou, cara, eu sinto que Deus tem um grande chamado para você. Eu percebo que você está muito infeliz aqui. Eu sei que aqui talvez a gente possa se realizar financeiramente, mas nada se compara com a realização espiritual. Então, eu acho que é muito importante que você volte para perto dos meus pais e que você se prepare. Vá se preparar, vai buscar mais a Deus, entra, mergulha de cabeça e deixa Deus te levar. Explica que meus pais não termo que você fala. Ah, não, mas acho que, não sei se no Rio de Janeiro tem esse termo também, meus pais. Aqui a gente é normal falar meu pai, minha mãe. Meus pais. É porque aqui a Andressa fala o pai e a mãe. Ah, o pai. Né? Ah, não. Pronto. É porque como o Gabriel falou que o Lucas disse que era para ele ir com os meus pais, pareceu que ele estava falando de outros pais, os pais entendi. do Lucas, e não os Não, pais. mas eles são irmãos, então eu também falo para os Vai meus que alguém irmãos, que não é Raquel, meu pai falou tal coisa, Ai, e não então. teu pai. Isso. Aí quando a gente tá conversando é normal, né? Meu pai, né? Ó, meu pai foi isso. Né? Aqui pra eles não, aqui é o pai e a mãe, que fica estranho você pensar mesmo o irmão meu pai, né? Como é que eles falam assim. Mas realmente são culturas, né? Mas foi bom você dizer, porque muitos nos estamos acompanhando também daqui, provavelmente, né? É importante que a gente diga. Bem, obrigado. Então, Sara, e aí nesse momento eu fui aqui, Marcos 16:15, né? A palavra aqui, então, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, né? Então, comecei a chorar, e aí abracei meu irmão, enfim, e aí ele ligou para os meus pais, falou, olha, o Gabriel tá com fogo muito grande do Espírito Santo, eu sinto que vocês devem acolher ele. Ele não tá voltando por outros motivos, que meus pais tinham muito medo que eu voltasse por causa do antigo namoro que eu tinha, né? A distância e aquela coisa toda. E aí não foi por esse motivo e retornei. E ali, de fato, recebi todo o suporte dos meus pais. Eu que tinha sido muito duro com eles. Algumas vezes meu pai foi falar comigo, né? Sempre que eu vou falar isso, eu emociono, porque doeu. Hoje dói muito ter dito isso para eles, né? Que certa vez eu virei para eles, meu pai falando coisas, eu virei para ele e disse, da minha vida cuido eu. Falei assim, né? E quando eu retornei, eu não fui recebido com pedras na mão, mas sim como aquele filho, né? Que retorna para casa dos pais e encontrei ali o pai misericordioso, né? A mãe misericordiosa também, que me acolheram com muito amor. Na época ainda desempregado, né? Retornando enquanto advogado e tudo, mas sem nenhuma atuação ali em Goiânia. Meus pais me ajudaram, bancaram meu mestrado em Ciências das Religiões, né? Eu falei, olha, eu quero estudar, eu tô pensando em fazer teologia. E aí eles pensaram, não, olha, faz o mestrado, isso pode abrir portas profissionais para você dar aula. E aí eu fiz o mestrado em Ciências das Religiões. Aqui, depois de Navegantes, até iniciei o curso de teologia, fiz por 1 ano, mas acabei trancando, porque eu não conseguia conciliar. Mas enfim, Sara, ali
começou então realmente aquela busca sedenta do Gabriel que queria voltar só para Deus. E No você meio tinha desse quantos caminho, anos? eu terminei o relacionamento que não era do centro da vontade de Deus, né? Terminei aquele relacionamento, estava muito focado em viver mesmo essa busca, e o Senhor dizia no meu coração: Gabriel, contigo eu tenho pressa. Achava até vaidade da minha parte, né? Eu falava, será que isso é do humano? Mas de fato, em 2016, eu fui como diretor espiritual em Portugal e Espanha. 2017, levei um grupo em Israel. Né? 2017 ainda estava pregando na Bolívia. Então, assim, realmente aconteceram coisas muito rápidas, sabe? E foi tudo acontecendo quando, sempre digo Mateus 6,33, né? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais será dado em acréscimo. Então foi aí que Deus Amo, me apresentou a amo. Andressa, né? Essa passagem é maravilhosa. Deus Essa me livre. passagem meu Deus, É brava, brava. é maravilhosa. E foi aí que Deus me apresentou a Andressa também, quando eu mais comecei a buscá-lo. Gosto daquela frase de Clive Lewis, né? Coração de uma mulher precisa estar tão escondido em Deus que o homem, para encontrá-lo, primeiro precisará se encontrar com Deus, né? Então, realmente foi assim. Deus me apresentou a Andressa por meio do canal dela. Ela curtiu uma postagem minha, quando ela descobriu que eu, enfim, ela conta esse assunto muito melhor que eu. Lá no canal dela, Garota Sentinela, tem todo o nosso testemunho, né? Mas ali, quando eu a vi, eu entrei na página dela e descobri a Garota Sentinela, que eu não conhecia. Assisti um vídeo e já apaixonei. Falei, meu Deus, precisava de uma mulher assim na minha vida, né? E Não pensa resistiu assim. aos meus encantos. Não. Não resistiu às tuas orações, garota sentinela. Isso Fala a mesmo. verdade pro povo. Força da oração. Mulher que ora. Muito bem. Nossa. Nessa idade de 2014, você tinha quantos anos mais ou menos, Gabriel? 2014, né? Eu tô com 32. Então ali eu tinha. Era início de 2014. Tinha por volta então de 27 para 28, né? Eu sou péssimo em matemática. Isso mesmo, né, amor? Eu acho que é. 2014 Tem tem 16. 7 16. anos Amor, atrás. você tá pior que eu de Não, matemática. 26. 26 anos. Por aí, né? 16. Acho que alguém fez uma pergunta aqui. É... Ai, meu Deus. É... Tô raciocinando aqui. Como mãe, eu fico pensando várias coisas, assim, sabe, Gabriel? Porque daqui a pouco vocês vão ter filhos, se Deus quiser, assim, e assim, caraca, acho que o que mais dói, assim, no coração é olhar o mundo e falar, meu Deus, assim, será que meu filho vai... Será que eu vou chegar no céu ou será que meu filho vai chegar também, assim, sabe? Tipo, ai, é uma preocupação, assim, de... E aí fico imaginando, né, assim, você levou 26, 27 anos para de fato falar, caraca, agora não dá mais para ficar mais ou menos. Eu preciso mergulhar e se eu perder o fôlego, que eu morra, mas que seja lá dentro do oceano da misericórdia de Deus, né? Amém. Eu fico imaginando também o coração, assim, de pai, de mãe. Quantas vezes a gente fica assim, nossa, será que eu tô sacrificando muito meu filho, sabe? Assim, Uhum. levando muito e viagem e desconfortável e os horários ficam meio doidos. Então, acho que ver assim, nossa, foi absurdo, foi muito lindo no casamento de vocês. Você vai falando, né, do evangelho, que era o maior presente que ele podia dar para vocês e tudo mais. Nossa, tipo, socorro. É muito forte, assim, muito forte. Então, eu fico olhando assim, a paciência, assim, né, de Deus também e, e a fidelidade dele, assim, sabe? Fidelidade de Deus, assim, cumprir a promessa desde o ventre da sua mãe para um dia chegar e acontecer. Uhum. Mas eu acho que também não deve ter sido fácil para os seus pais olhar muitas vezes e falar, putz, eu não posso fazer nada, não posso fazer Uhum. nada, só rezar, rezar, rezar. E, ai, Gabriel, tô se afundando, ai meu Deus. Verdade. Imagina, né, Sara, quantas vezes eu frustrei os planos de Deus, né? Como diz na própria palavra, né? Quando Jesus quis ali, como ele diz mesmo, né? Juntar, como todas ali, juntar como a galinha junta os seus pintainhos, né? Seus pintinhos ali. Ele quis juntar, né? E por isso ele chora naquele momento. É uma das vezes que Jesus, inclusive, chora, né? Inclusive já prevendo que seria destruído o templo de Jerusalém, não sobraria pedra sobre pedra, como de fato acontece ali em 70 depois de Cristo, né? E Jesus chora por quê? Porque nós muitas vezes somos capazes sim de frustrar os desígnios de Deus, né? Os planos de Deus. E quanto tempo, né? Hoje eu olho para trás, vejo jovens, né? Poxa, com 18,
17, 18 anos, enfim, pregando com uma autoridade espiritual e tudo. E eu fico pensando, quanto tempo eu perdi, meu Deus do céu, né? Quanto tempo da minha vida jogado fora, quantos anos, né? Santo Agostinho, tarde te amei, né? Beleza tão Então, infantil, tão bela, tão, né? Tarde te amei. tá, É, te amei. então, assim, aquele sentimento, e ao mesmo tempo, os meus pais, eles serviam muito a Deus, né? Então, é claro que fica aquela dor, será que eu não estou cuidando do mundo e esquecendo em casa, né? E talvez tenha passado, né? Que é uma suposição, que talvez passou esse sentimento no coração deles em alguns momentos, mas eu acho que aquela convicção de que diz, né? Aquele que deixa, até aquela música linda, né? Que deixa seus filhos por mim, né? Seus pais por mim, enfim, todo encontrará, né? Porque o Senhor cuida. E de fato, eu acredito que quando nós temos a essência do amor de Deus, é como um frasco de perfume. Por mais que ele se esvazie, às vezes você guarda o frasco para lembrar daquele cheiro e comprar o perfume depois e, né, enfim, renovar a essência, né? Do mesmo jeito somos nós. Quando a gente experimentou da graça de Deus, por mais que a gente se esvazie, lá no fundo fica aquela essência e uma hora você vai ter a vontade de reabastecer, vamos dizer assim, né? Então, acho que era essa esperança também. Uma hora o Gabriel vai se despertar, vai se entregar mais, né? Muitas Eu vezes acho, pelo que você fazendo falou do seu irmão, só um parênteses também, meu Deus, ele se acabou de chorar, né, entrando com as alianças do casamento. Eu falei, gente, eu nunca vi isso. Gente, foi muito lindo, cara. Cada momento. Tô aproveitando para falar assim, porque cada momento foi muito forte, assim, foi muito especial. E eu olhava, e para mim a experiência do casamento de vocês, aqui é a minha partilha, tá, gente? Só parênteses. Era de tipo assim, era como se Deus falasse assim, o quanto valia a pena esperar, sabe? Porque passava um filme assim da Andressa, tipo, você falou 2016, eu conheci acho que a Andressa um pouco antes, assim, mas eu lembro dessa época, a gente esteve juntas aqui no Rio em 2016, Uhum. então eu lembro desse, tipo, desse início, assim, de estar conhecendo você, e ora aí, reza aí e tal, Foi isso mesmo. né? Mas Aquela vez que eu fui pro Rio, aham, a gente foi. estava conversando. conversando já. Conversando e tal. E aí passou um maior filme assim na minha cabeça, assim, tipo, eu falei, gente, é como se Deus falasse assim, vale a pena esperar, vale a pena esperar. Tipo, todas as dores, todos os sofrimentos, as cruzes, assim, tipo, tudo que ela passou, não sabia da sua história, mas assim, a coisa da espera, assim, sabe? De Uhum. abraçar a cruz assim. Cara, porque ali, assim, nossa, foi muito ungido, foi muito demais, assim, parecia um conto de fadas, assim, foi muito impressionante a graça. E Uhum. pra mim era Deus falava isso, assim, ó, vale a pena esperar, porque eu olhava e falava assim, meu Deus, tudo que a Andressa passou e o testemunho, a potência, Uhum. nossa, E assim, sim, Sara, foi é demais. interessante mais você falando isso, porque nesse final de semana nós participamos, né, do evento que eu estava dizendo a você, e o tema principal, a pregação que eu fiz era esse, vale a pena esperar, né? Até o tema da pregação. E, de fato, o discernimento que o Espírito Santo me trouxe quando eu fui preparar essa pregação é que é justamente no tempo de espera que ele realiza em nós toda uma restauração para devolver em nós a imagem original. Então, assim, que muitas vezes nós vamos caminhando não para nos tornarmos adultos, mas adulterados, né? Vamos ter a nossa originalidade completamente modificada por aquilo que eu vivo, pelos traumas, pelas situações, mas também por situações que eu mesmo me coloco, enfim, várias realidades que vão me manchando a minha imagem, o pecado e tantas questões, e eu vou perdendo, então, a minha figura original. Então, Deus, por vezes, é nesse tempo que ele nos resgata, nos restaura, né, que nos cura, que nos prepara. Eu digo para a Andressa, né, ela fala, ei, amor, se você tivesse me dado atenção 8 anos atrás, seria sido diferente. Aí a gente até brinca, né? É brincadeira, porque tanto a Andressa quanto eu entendemos que naquela época eu não estava pronto para ela. Se ela tivesse me encontrado, eu acho que no primeiro dia ela já tinha falado, meu Deus do céu, que homem fútil, né? Que homem vazio. Então, assim, eu acredito muito nisso, Sara. Por isso que a espera em Deus ela é muito santa. Especialmente você que está nos acompanhando, talvez, né? Que já discerniu a sua vocação e sendo vocação matrimonial, não se desespere, espere em Deus. Porque a espera é restauração, resgate da originalidade e preparação de cada um de nós para aquilo que Deus quer viver, né? E a Andressa até brincou falando sobre isso. Parece que quando a gente menos espera é quando a coisa acontece. Parece clichê, né? Ela ainda dizia na pregação dela. Quando nós dois menos esperávamos, quando eu falava que eu ia emendar do mestrado no doutorado, que eu ia estudar, talvez ia morar fora do país, mas que eu queria buscar conhecimento da palavra de Deus,
Deus me colocou Andressa. Aquele que falava que nunca mais namoraria à distância, Deus me trouxe Andressa. Quem disse, né? Que nós. Nunca mais vou sair 1.500 quilômetros de casa. É, imagina, sair de um antigo relacionamento em que a distância era de 100 quilômetros para outro, né? De 1.500 quilômetros. Muito mais distante. Assim, quando eu morava em Goiás, eu digo, né? Uhum. Então, meu Deus. Agora, Gabriel, uma coisa que você falou agora, me ocorreu assim, entre aspas, assim, como que era a sua fama na tua cidade, nesse sentido, assim? Você falou, eu fui vivendo várias coisas do mundo e tal. Existia uma coisa assim do tipo, o filho do Roberto, né, seu pai? O filho Aham. do Roberto, tipo, era uma coisa assim muito escrachado o teu mundanismo, ou não? E tipo, quando você passou a querer voltar a pregar e falar serei todo de Deus, se você encontrou em você aquela coisa assim de, o que que vão pensar de mim? O que que vão dizer? Porque, tipo, vão achar que eu quero ser igual meu pai, ou que é fake news porque eu tava no mundão e agora voltei, ou que são tudo oco. Sabe assim, Sim. como é que foi esse cenário, assim, nessa Cara, coisa do que você aham. enfrentou? Não, muito interessante você trazer isso, porque assim, inclusive você me relembrou que uma das coisas que eu demorei tanto também a dizer sim ao meu chamado era justamente isso. A comparação, o não poder errar, várias questões que pesavam e falava, eu não quero assumir essa responsabilidade para mim de jeito nenhum, né? De ter que ser 100% ali, não é 100%, né? Mas buscar 100% a retidão, um caminho de santidade, a comparação que naturalmente teria, né? Então tudo isso pesou sim também para que por muito tempo eu falasse, eu não quero esse peso para mim, né? Não quero assumir essa responsabilidade. E assim, como é que eu posso dizer? Goiânia, claro que não se compara com o Rio, mas é uma cidade muito grande também, de quase 2 milhões de habitantes. Então, não é aquela cidade pequena que você fica mal falado, vamos dizer assim, né? Mas nós morávamos num condomínio de prédios, 9 bloquinhos de 6 andares. Então, ali naquele condomínio de prédio é um mini interior, né? Como se fosse uma pequena cidade do interior. E ali sim eu já tinha, assim, a minha fama já estava bem mais queimada. Não por exemplo, de coisas muito malucas, vamos dizer assim, mundanas ao extremo, como você bem colocou, mas mais essa questão de mulherengo, né? Enfim, eu ficava com muitas pessoas, estava sempre com alguém ou com várias pessoas ao mesmo tempo, né? Então era essa questão assim que mais bagunçava. E eu peguei uma fase ali no início da minha faculdade em que algumas amigas mudaram para ali em repúblicas de mulheres. Então eu ia junto com os meus amigos, a gente fazia muita festa ali e tudo mais, né? Por mais procurava ser sempre mais respeitoso, mas falava-se muito, o pessoal falava muito mal e querendo ou não, naturalmente ali às vezes, né, ficava com alguém, alguma coisa assim, então queimava muito o filme. Nossa expressão, né? Queimava o filme. Uhum. Então, assim, Sara, ficou essa imagem no início, eu pensava muito sobre isso, né? Tinha essa dificuldade de trazer a minha identidade, de ser uma pessoa completamente diferente, apesar de que eu sou um filho muito parecido com meu pai. Então, inclusive, o meu carisma, né? O meu ministério também é de cura e libertação. Então, eu me realizo muito assim, né? O meu Deus me usa muito nesse sentido de orar para as pessoas, né? Para a cura das pessoas, enfim. É assim que eu me realizo também. Apesar de ser filho do meu pai, não é porque eu sou filho dele, mas acho que por ter caminhado com ele, enfim, Deus tem seus desígnios, né? Esse é o meu ministério, poderia ser qualquer outro, que seria belíssimo da mesma maneira. Mas Deus me escolheu nesse ministério. Então, querendo ou não, as comparações iam se tornando inevitáveis, né? Mas foi Uhum. natural, assim, sabe? Eu fui superando isso, a sede era muito grande de levar a palavra. Tive total apoio do meu pai no início, né? Fazia muitas pregações sozinhas, mas meu pai também, a gente ia em encontros, às vezes ele cedia uma pregação para mim. Enfim, nós íamos juntos, ele estava ali comigo, momentos de oração, ele ia me ensinando também a muitas vezes conduzir esses momentos, né? Na prática, já tinha feito a formação de pregadores e tudo, né? Mas ali com meu pai foi a prática, né? Então, ele estava sempre ali me acompanhando, me instruindo também nesse caminho e assim foi fluindo naturalmente, sabe? Ai, meu Deus. Ai, gente. Ó, nem sei quanto tempo tem. Eu tenho 40 minutos. Eu vou.
Olha só, gente, vou fazer 3 perguntas pro Gabriel, porque senão eu vou ficar inventando aqui 1 milhão de coisas para falar. E aí depois eu vou abrir aqui os comentários para vocês perguntarem, tá? Então aguenta o coração. Beleza. É, a minha pergunta, primeiro, assim, qual foi, dentro do teu itinerário espiritual, a maior cruz que você já carregou? Assim, se teve um momento que Deus falou assim, Abraão, me dá o seu Isaac, e você falou, e o que que foi isso? Ou não, né? Enfim, qual foi a coisa assim mais difícil? Você falou, putz, tá pesado, mas bora. Olha, eu acho assim que o mais difícil, talvez uma das que me vem agora em mente, assim, uma das mais difíceis foi enxergar, amor, depois pega minha bateria, por favor, meu carregador, por favor, a bateria tá acabando. Foi assim, Sara, perceber que eu precisava repaginar um pouquinho, como é que eu posso dizer assim, os meus amigos, né? Muitos amigos que outrora foram amigos de farra, de companhia, tudo aquilo. Eu precisava mudar um pouquinho o meu vínculo social de amizade, porque não coadunava com aquilo que eu vivia, pensava. Então, alguns amigos eu tive que abandonar e isso doeu muito. Porque eu queria, na verdade, que eles também se convertessem, que a gente buscasse o mesmo caminho, né? Então, acredito que isso mexeu muito comigo e, claro, sempre a luta de deixar um homem velho, né? Porque hábitos são criados e depois se torna grande luta para você se desvincular de vários hábitos que você criou que vem do seu histórico de vida, né? Então, tudo isso, com certeza... O que, meu bem? Ele está rindo aqui atrás, eu não sei o que é. Verdade, acho que a grande... É verdade, né, amor? A Andressa está me lembrando a grande cruz, é verdade, bem lembrado, amor. Porque eu achei que era uma renúncia pessoal, mas com certeza também foi a questão da distância da minha família, né? Escolher, discernir e escolher vir para cá com, né, sem ter nenhuma garantia. Eu vim para cá para ser professor de ensino religioso e no início eu ganhava R$ 900. Né? Só o meu aluguel aqui, que eu vim morar na kitnet, aluguel mais água e tudo dava 950. Né? Então meu pai me ajudou no início também com R$ 1.000 e falou, olha, vê aí se vai ser mesmo, senão você volta. Deus abriu portas profissionais, as coisas foram mudando. Onde é que tá a mochila que tá bem? Mas... O carregador tá dentro dela? Pega o seu, qualquer coisa. Mas é isso, eu quero. Hã? A mochila que tava em cima, né, que botou. Não sei. Tem que dar uma olhada aí. Mas enfim, então nesse sentido, a renúncia acho que da família, André, você lembrou bem. Questão familiar, ter que renunciar, ficar distante, né? A gente é muito companheiro, muito amigo, a família é muito unida. Meu irmão é o meu melhor amigo, né? Então, ficar distante dele, nós temos uma diferença de 1 ano e 10 meses só. Tudo isso doeu muito, doeu bastante. Foi bem difícil. Não sei se eu cheguei a falar isso, mas quando você falava que ele ligou pro seu pai e falou, ó, o Gabriel é um fogo, mas é o fogo de Deus e tudo mais. Muito lindo, assim, né? Eu fiquei pensando assim, imaginando o quanto que ele deve ter ficado assim, tipo, feliz, ou quanto que talvez ele estivesse ali rezando para que você pudesse voltar a cair em si, assim, quanto que. Nossa, assim, muito linda a amizade de vocês, assim. Ele sempre Enfim. foi, assim, fundamental para me apoiar. Meu carregador tá em cima da cama. Ah, mas ele não vai ficar funcionando. Ah, então tá. Mas foi desse jeito mesmo, tá, Sara? Realmente, meu irmão a vida inteira ele foi fundamental nessas grandes decisões que eu tinha que tomar. Inclusive, para ir para cá, foi ele que deu muito apoio também, né? Sempre assim, acalmando o coração dos meus pais, né? Sempre foi uma pessoa muito centrada, então ajudou bastante. Todas as etapas, né? Outra coisa que eu tinha botado aqui, mas eu acho que. Não sei se você já falou ou não, mas uma lição que você olha e fala assim, cara, isso aqui ao longo do caminho eu aprendi e isso mudou, virou uma chave assim na minha amizade com Deus, assim, no meu relacionamento com Deus, ao ponto de eu assim ter a plena convicção eu de que eu assim jamais vou abandonar assim a vida da igreja, a vida de Deus, a Cristo, assim. Se Uhum. teve alguma coisa que você ao longo do caminho Deus te ensinou de forma particular e você falou, caraca, mudou alguma coisa aqui. Eu acho assim, Sara, tem coisas assim que mexem profundamente conosco. Uma delas é aquilo que você falou, quando a gente mergulha na imensidão desse amor misericordioso de Deus, isso mexe muito com a gente. Você se sente indigno, uma experiência assim que, né? Meu Deus, por que eu vivi tanto tempo longe? Mas eu acho que o que mais me marcou de fato,
que, claro, já experimentei isso a minha vida inteira, por meus pais serem missionários, a questão da providência divina, mas experimentar a providência, não como o filho ali debaixo do teto dos pais, mas sim o filho que se lança, né, que vai procurando também o seu caminho. Hoje, casado com a Andressa, eu acho que o que mais me marcou, sem ver de dúvidas, é experimentar da providência divina, porque o mover de Deus é sobrenatural mesmo, é perfeito. Quando você pensa que, né, aos olhos humanos não vai dar, Deus vem e faz abundantemente, muito além do que a gente podia pedir, pensar, como diz a palavra mesmo em Efésios 3:20, né? Então, assim, acho que a providência, sabe? Se eu pudesse dizer, é a providência. A providência realmente experimentar da providência de Deus é fantástico. Nossa, cara, arrasou, porque, gente, a providência de Deus, aí falando da minha vida, né? É você olhar e falar assim, cara, eu não tenho como não seguir a Cristo. Porque o que ele faz com a nossa matéria-prima é muito desproporcional. A graça é muito desproporcional. A providência é muito desproporcional. A solução que cai do céu é muito desproporcional. Verdade. Então é como se fosse assim, você muitas vezes olha e vê aquele muro gigante e fala, impossível, não vai dar, não vou chegar, não vou conseguir passar esse muro. Só que ao mesmo tempo você olha e fala, cara, não tem outra opção. Eu só tem como ir pra frente, assim. E você não sabe o como, você bota o pé e Deus coloca o chão e vem a providência e você fala, não. Aí você chega lá em cima do muro e olha em volta e fala assim, nossa, é um visual assim. Você fica meio doido. Eu fico meio doido, porque quando eu olho a providência de Deus na minha vida, várias coisas que eu poderia ficar a noite inteira falando da providência de Deus é muito constrangedor, assim. Uhum. É verdade. Surreal. Palavra. Pô, Essa é a palavra. enfim. E a última coisa que eu vou perguntar pro Gabriel, uma música que, enfim, que te marca, que faz rasgar o céu e te conecta direto assim com o céu. Nossa, eu acho que é até difícil, Sara, citar uma música, sabe? Assim, porque, na verdade, quando eu viajava muito com meu pai, a gente escutava os CDs muito antigos e a gente gostava de várias músicas, né? Na época escutávamos, olha só, eu sou bem antigo, escutávamos Agnus Dei, enfim, Mensagem Brasil, várias e várias, Vida Reluz, né? Várias e várias bandas que fizeram grande diferença na nossa história de vida. Mas eu acho assim que eu tenho algumas músicas, lembrando mais atual, que me marcam muito. Acho que Ninguém Te Ama Como Eu. É uma música que mexe muito comigo, né? A Andressa sabe. Uhum. E também outra mais atual que mexe muito comigo, especialmente em momentos de adoração ao Santíssimo, Estava com Saudade de Ti. Acho que aquela música ela expressa muito, né? Assim também. Conhece essa canção, né? Eu acho que sim, mas não vou cantar não, porque Eu também sou uma negação eu do não Pai tenho Amor, né? dom, não tenho dom. Canta aí, Andressa. Vou botar a Andressa pra cantar aqui, né? Estava com saudade de ti. Não dá, mulher. Mas tem aquela que sempre tu chora quando toda a vida cantou essa música, tu chora. Qual? Eu não lembro, é do teu pai de servir. Acho que é da barca, né? Senhor, Isso, nos olhos, né? Ah, essa é linda também. Várias músicas, né? É por causa do meu cansaço que eu... Isso, que a outros cantam, tem várias músicas. Nossa, mas é muito lindo. Gosto muito dessas músicas em forma de poesia. Demais. Gente, então eu vou abrir aqui os comentários. Quem quiser falar alguma coisa, a galera aí. Mas, Gabriel, nossa, tem bastante gente aqui. Eu adorei. Também, sabe? Foi bem bacana, né? Ai, Descontraído. Não sei se era bem o aham. que você esperava, né? Mas é mais da... Não, muito mais do que eu esperava, com certeza, sim. Você falava do quanto tempo eu fiquei longe, e também sobre os dons que a gente acaba utilizando para outras coisas, não para evangelização, né? Uhum. Isso faz realmente a gente refletir, assim, né? Eu ficava pensando, né? Como eu te falei, o Bora Partilhar é algo que nasceu em 2013, estava sendo gestado ainda um pouco antes, assim. Uhum. E quanta lentidão, assim, da minha parte. E agora eu falei, bom, vamos voltar, vamos fazer alguma coisa, mesmo que seja da forma mais amadora possível, mas, enfim, né, para que esse sim vá crescendo e crescendo, crescendo.
E foi ótimo, eu tô amando fazer essas partilhas que eu fiz semana passada e fiz hoje. Achei engraçado porque na semana passada a minha amiga falava assim: "Ah, eu era catequista, mas eu nunca rezei, nunca parei para escutar Deus". Então, eu percebi que Deus falava comigo na missa, estava começando a falar comigo. Então, um dia eu cheguei no meu quarto e me ajoelhei, eu peguei a Bíblia e falei: "Senhor, o que que você quer me falar?" E assim, uma coisa muito. O que que você quer me falar? Me fala aqui. Da mesma forma que foi voando, foi voando, foi voando, e Deus que vai lá e dá um jeito de falar, né? Eu Aham, lembrava de Samuel, porque Samuel foi 3 vezes, né? aham, 3 vezes ele ia lá: "Não, meu filho, volta. Não, Eli, você me chamou, volta." E aí aham. na terceira vez falou: "Ó, se te chamarem de novo, você fala: Eis-me aqui, Senhor." Isso mesmo. Então, a mesma coisa, assim, né? Muito top, verdade. Enfim, Bem isso é lembrado. demais, cara. Que bacana. Ó, a galera tá falando aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. A Yasmin falou: "Um testemunho muito lindo, me fez refletir muito sobre a minha vida de oração." Ai, que bacana, Yasmin, que bom. Sandra e Maurício. Gabriel, André, Santa Catarina, Navegantes. Gabriel, Andressa, muito queridos. Ah, o A André. paz de Cristo e para todos nós, seja todos nós produzidos. Boa noite. Que linda partilha. Gabriel, seu cabelo arrepiado ficou massa. Curtiram aí, gente? Mudei um pouco, né? Tá todo bagunçado agora. Andressa aparece na live. Ela tá ali na cozinha ali. É Steph, vida de meu casado, sonho né? conhecer o casal Quando Sentinela. descansa, a gente carrega pedra, né, meu amor? Estava Aqui. fazendo o jantar do meu marido. Uau! Ah! Quando descansa, Então não não vou demorar para né? poder se jantarem. Te amo. Stephanie, quando eles vierem aqui no Rio, você conhece eles. Isso. É, Você beijo, Vamos tem que sim. vir, pelo amor de eu sou Deus. Stephanie. Olha lá. E Júlio? Felipe, Gabriel tomou um choque. Tomei, Gente, tomei. Pra arrumar o cabelo é só colocar o dedo na tomada, mas você tem que conseguir tirar depois, tá? Não faça isso. É porque eu tenho alunos pequenos, eu tenho que dizer, né? ah, Ai, ai, gente, então é isso. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Gabriel, eu amei mesmo. Fiquei até com vontade de fazer um bora ao vivo com seu pai, com a sua mãe, pra saber os bastidores, assim. É muito bom ver, assim, né? Como é que é a nossa experiência com Deus, e uma coisa que eu sempre olho e falo assim, cara, muitas vezes eu me paro diante do Santíssimo e falo assim, meu Deus, eu ainda tô aqui. Meu Deus, ainda tô aqui. Eu olho para todos aqueles muros que eu tive que passar e falar, não sei como passei, não sei como superei, e olho e falo, meu Deus, ainda estamos aqui, obrigada, sabe? não. Então, eu gosto muito, assim, de ver a experiência das pessoas e o que que faz nós ainda estarmos aqui. Foi uma experiência que, que não tem como a gente negar, né? Não tem como a gente. Às vezes a gente pode até não conseguir convencer outra pessoa ou explicar e fazer com que a outra pessoa tenha a mesma experiência que a gente, mas a gente não tem como negar a nossa experiência. Aham. Às vezes é como se. Eu brinco, falo assim, que é como se a nossa alma, antes de vir para o nosso corpo, ela conheceu a Deus. Aí ela veio pro. A gente nasceu. Então, muitas vezes, quando é algo espiritual, assim, é um caminho. Quando o caminho de Deus vai nos fazendo esse convite, é como se a nossa alma lembrasse assim da fonte, da origem, e ficasse ali naquela torcida, tipo, eu quero voltar, eu quero voltar, eu quero voltar, né? Enfim, mas é isso. Gabriel, muito obrigada por estar aqui comigo. Andressa, muito obrigada também. Estou muito feliz por vocês, tá? Um beijo na família. E é Cara, isso. eu que agradeço, Fique né, por com essa Deus. participação e acho que você disse algo muito profundo agora no final, que nada mais é do que justamente a nossa vocação, né? Quando a gente, o pai que dessa forma predestinada já pensou, sonhou para nós um caminho de felicidade. Quanto mais eu procuro mergulhar nessa intimidade, mais esse caminho é revelado para nós. E a gente começa a descobrir, entender o centro da vontade de Deus, que nos leva e nos conduz para um caminho de felicidade, né? E o mais belo, ontem você partilhou agora um pouquinho, o Bora Partilhar, né, com a sua amiga, agora aqui comigo. Se você contasse sua história, seria outra, a Andressa contaria dela outra, e cada um de nós somos, de fato, únicos na presença de Deus, né, para Deus. Então, é muito importante que a gente tenha essa certeza. Basta que eu me abra. O Senhor está só esperando.
que eu me abra à sua vontade. Não importa como você chegou aqui para essa live, importa como você quer sair daqui. Então, querer ter esse encontro pessoal com Deus, eu sempre digo, é o amor que vai fazer com que tudo se modifique. É o encontro pessoal com Deus que mudou a mim, que mudou a você e que transformou as nossas vidas porque somos movidos pelo Deus amor. Né? Então, que fica aqui para todos também, nessas breves palavras, mas esse desejo profundo. Busca hoje, como a Sara falou, talvez ajoelhar um pouquinho no seu quarto, abre a Bíblia. Senhor, o que você quer falar comigo? Né? Fala para mim agora. Já começou a falar? Então fala mais. Eu quero te ouvir, eu quero entrar nessa intimidade. Eu quero fazer o que o Senhor quer para mim, que eu estou cansado de errar a minha maneira. Então me conduz, Senhor, pelo caminho que o Senhor sonhou para mim. E eu tenho certeza que assim eu serei plenamente feliz. Né? Então acho que é isso, Sara. Amém? Amém. Um beijo. Tchau, Beijo, gente. viu? Até Tchau, semana tchau, que gente. vem. Obrigado pela participação. Tchau. Ó, Tchau, veio tchau, me Sara. visitar. Valeu, vamos sim, hein? Você Pode também, seja vir. muito bem-vindo aqui. Próxima vez eu levo o Lino. Isso mesmo, traz ele. Vamos esmagar ele aqui. Tchau. Tchau, tchau.